Esse assunto de maldição hereditária é um assunto que está no meio evangélico. Foi no Brasil, realmente ele começa na década de 90, essa doutrina da maldição hereditária, né? Através dos ministérios de libertação e tudo. Mas essa doutrina nos Estados Unidos começa no final da década de 60. Mas a gente vai falar sobre isso aí. Então, na aula passada, nós vimos que foi pelo Ministério de Libertação que essa doutrina das maldições hereditárias elas se popularizaram no meio evangélico, ok? Então, nós já sabemos que existiam ali 4 doutrinas geracionais. Para o pessoal que não assistiu ainda a primeira aula, eu vou tentar trazer uma clareza aí para vocês, tá? Eu falei de 4 doutrinas geracionais no pentecostalismo e que 3 dessas doutrinas geracionais foram formuladas debaixo de um conceito mais político-racial. Essa parte do pentecostalismo que vocês não conhecem, a parte política racial do pentecostalismo normalmente não está em muitos livros, não. Vai estar falando só a parte mais bíblica ou da história do movimento, dos seus pastores e das suas doutrinas, mas não vai falar dessa parte política racial, não. Muito difícil você ver um livro completo para falar sobre todos os aspectos do pentecostalismo, tá? Então, e essa doutrina das maldições hereditárias, ela foi a última a se popularizar no meio evangélico, tá? Com um enfoque não mais centrado na parte racial, mas sim na influência de demônios sobre o crente ali e o não crente, né? Ali no mundo e o mundo natural, tá? Nós vimos ali que foi por Derek Prince, um professor muito importante dentro do movimento carismático, que ele vai desempenhar um papel fundamental na popularização dessa ideia de maldições hereditárias no final da década de 60, sendo amplamente popularizada ali na década de 70, tá, gente? Então, nós vimos ali que foi com Derek Prince, por exemplo, que ele formula essa doutrina usando os textos do Velho Testamento. Ele usa ali Êxodo, Deuteronômio, Números, né? E constrói uma doutrina para explicar por que os cristãos eram atingidos pelas suas influências demoníacas, ok? Nós vimos também que a importância de entender que esses versículos foram especificamente direcionados à nação de Israel num contexto da aliança mosaica, tá? Isso aí, os ministérios de libertação realmente não vão te explicar, tá, gente? Eles vão aplicar a doutrina, mas não vão te falar sobre essa coisa. Porque se ele falar que é relacionado à aliança, já cai toda a doutrina, tá, gente? Então, nós vimos também que ao lidar com todo o texto ali, o seu contexto, né, que estava debaixo dos termos da aliança ali, todas as passagens, por exemplo, do livro de Deuteronômio, né, e o que o visitar o pecado dos pais nos filhos seria o pecado de idolatria reproduzido ali no meio de Israel, tá? Então, os termos da aliança, eles estão bem estabelecidos ali no livro de Deuteronômio, onde Deus adverte ali os israelitas sobre o problema da idolatria, tá? Deuteronômio 11, de 26 a 28, vai dizer assim: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e hoje estou dando, mas terão a maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Então, o conceito de maldição hereditária em Deuteronômio vai estar relacionado à obediência debaixo de termos de aliança sobre o povo de Israel, tá? Então, esse conceito e essa parte da idolatria é muito bem frisada por Deus, por causa que o povo de Israel está agora partindo para aquela terra prometida e os povos circunvizinhos ali tinham muito problema com esses deuses estranhos, né? E o problema de idolatria era constante ali através das práticas ali e os relacionamentos entre Israel
e esses outros povos. Você vê que o problema de idolatria de Israel só acaba depois dos os últimos cativeiros, né? Então, era um problema que Deus sabia, né, como sabendo de todas as coisas, que Israel teria um problema de idolatria, e ele adverte, através da sua aliança, das suas condições de aliança, bênçãos e maldições, bênçãos para obedecer e maldições para desobedecer, ok? Então, o foco do versículo ali é a continuação do pecado de idolatria ali, que vai trazer essa coisa de ódio ali a Deus, né, dos pais nos filhos, né? E, por exemplo, em outras palavras, aí os filhos são punidos não porque eram descendentes daqueles que praticavam a idolatria, mas porque continuavam as práticas pecaminosas dos seus pais, que é essa parte da idolatria aí, né? Isso aí que vai significar visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Então, a menção da terceira e quarta geração não é sobre uma transferência de punição de uma geração para outra, mas isso aí vai significar essa coisa da visitação da idolatria, do mesmo pecado geracional, essa mesma falta e erro de pecado que o pai comete e demonstra essa possibilidade, o filho vai cometer também, né? Isso aí vai ficar muito claro, gente. O próprio livro de Deuteronômio, ele fica muito claro a explicar essa problemática no capítulo 24, versículo 16, onde ele vai dizer assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem as crianças serão mortas por causa de seus pais, tá? Então, se fosse uma coisa geracional, de pecado de visitar a idolatria como maldição hereditária, como foi explicado por Derek Prince, o próprio livro de Deuteronômio não ia explicar essa parte, mas está bem explicada, o próprio livro vai advertir isso aí. Derek Prince não vai falar isso na doutrina dele, porque senão quebra toda a base da doutrina dele, tá? Então, em vez disso ali, ele vai ressaltar o pecado da idolatria, que pode realmente persistir ali ao longo de gerações por um comportamento de pecado familiar, tá? Então, em termos mais simples, a prática de pecado de idolatria representado ali pelos pais pode servir de mau exemplo, e aí os seus filhos, por gerações aí, vai cometer esse pecado, né? E o filho, ao ver o pai fazer uma prática pecaminosa, e se ele não tomar uma postura de não querer reproduzir esse pecado, ele é punido pelo próprio Deus nos termos da aliança, tá? Então, nós vimos aí que nos termos dessa aliança há bênçãos e maldições, né? Então, nós vimos também que no tempo do profeta Ezequiel, existia um provérbio entre o povo de Israel, mas o próprio Deus ele vai rejeitar esse provérbio, né? E qual que era o provérbio? Ali onde está dizendo ali em Ezequiel capítulo 18, de 1 a 4, vai falar assim, a Bíblia vai falar assim: a palavra do Senhor veio a mim, o que você quer dizer, o que você quer dizer com repetir esse provérbio sobre a terra de Israel? Os pais comeram uvas azedas e os dentes das crianças se embotaram. Como eu vivo, declara o Senhor Deus, este provérbio não será mais usado por vocês em Israel. Eis que todas as almas são minhas, e a alma do pai, assim como a alma do filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós vimos ali, e pelo próprio histórico, por exemplo, dos reis de Israel, os seus filhos ali, esse conceito, através desse conceito de maldição hereditária de Derek Prince, não vai passar pelos crivos ali dos relatos bíblicos, né? Não bate, não vai bater. Se você colocar a história dos reis de Israel, já não bate, né? Porque aí eu usei exemplos, né? Eu dei exemplos dos reis como Acasias, né? Rei de Judá, que ele era um rei mau, né? Teve um filho abençoado, por exemplo. Falamos de Josafá, que ele era um rei piedoso, né? Mas tinha um filho, Jeorão, que foi mau diante de Deus, ali entre outros exemplos que eu usei, né? Então, só se você ver a história dos reis de Israel, você vai ver que essa doutrina aí não vai bater, né?
E já sobre essa doutrina de Derek Prince, nós vimos que o enfoque desse conceito de maldição hereditária é que os pecados dos pais são herdados pelos filhos. Então, já sobre a doutrina de Derek Prince, nós vimos que o enfoque desse conceito de maldição hereditária é que os pecados dos pais, eles são herdados pelos filhos ali. Eu estou falando de Derek Prince, tá? E que as consequências negativas ali podem ser transmitidas de uma geração para outra, que vai afetar o bem-estar, eu falei sobre isso, e os relacionamentos de sucesso de gerações futuras, tá? Então, nós vimos também o porquê de se entender o ponto sobre afetar ali o bem-estar e os relacionamentos, ou o sucesso das gerações futuras, né? Sendo que essa doutrina aí de maldição hereditária é uma coluna que vai responder os questionamentos da falta de resultado quando a teologia da prosperidade ensina que é a vontade de Deus que sejamos sempre abençoados, tá? Então, essa doutrina da maldição hereditária de Derek Prince, ele vai dar suporte à parte fraca da teologia da prosperidade para suprir a área de questionamentos sobre doenças, sobre pobreza, sobre falta de sucesso na vida profissional, na parte emocional e de relacionamentos também. E que essa doutrina das maldições hereditárias, nós falamos também, que era para dar suporte à parte negativa mesmo desses resultados e até dessa parte, por exemplo, porque a teologia da prosperidade da confissão positiva, ela tem que estar sempre caminhando numa proposta de vitória e de vida de bens e tal, de bênçãos. Então, se você não tiver na época do movimento carismático, onde essa doutrina foi feita, ela deu suporte a essa parte aí da doutrina da prosperidade aí, da teologia da prosperidade, que sem essa doutrina, essa parte dos questionamentos sobre influências malignas sobre os cristãos fica sem explicação os males que sofre um cristão. Então, nessa doutrina, ela dá sustentação ao evangelho da prosperidade, tá? Teologia da prosperidade. Nós vemos também os perigos dessa doutrina, né, nos círculos evangélicos, né, onde ensinar os conceitos das maldições hereditárias representa vários perigos para a fé cristã, né, e isso aí incluiriam ali onde minimizaria a obra salvífica de Cristo, tornava ali o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário insuficiente, onde quem ensina esses conceitos aí, ele vai sugerir rituais de orações, sacrifícios adicionais ali, que são necessários para a verdadeira liberdade cristã, tá? Nós vimos também que esses métodos, eles colocam uma carga e um peso sobre os crentes, né? Que na maioria dos casos, a solução para uma maldição hereditária envolve identificar a origem da maldição para neutralizar o seu suposto poder, né? E entre os seus manuais vai existir ali a prática de regressão, que na melhor das hipóteses, a gente deu os exemplos aqui, teria que ser feita por um profissional no ramo da psicologia, né, gente? E onde tem duas vertentes, uma científica e a outra que é proibida pelas escrituras, né? Enfim, tem duas vertentes aí, uma realmente é científica, mas precisa de um profissional. E entendemos ali também, com o professor Júnior, né, que tem muita experiência aí nessa área, onde ele trouxe alguns exemplos aí e nos disse do problema que é desse processo de misturar uma pseudopsicologia com uma linguagem espiritual, né, e que não é aí apenas perigoso, mas pode gerar vários males, até psicológicos também, pode aí também levar à frustração com falta de resultado, tá? E aí nós alertamos que esses ministérios de libertação têm misturado dons pastorais por pessoas, às vezes, sem preparação profissional na área da psicologia, com uma prática pessoal que se torna aí uma pseudopsicologia, né?
onde, por serem aí adeptos até da teologia da prosperidade, eles cobram para fazerem essas práticas, né, debaixo de um novo termo que ficou muito popular agora, debaixo da nova reforma apostólica, ah, como mentorias, né, fazendo disso aí um potencial para exploração espiritual, emocional, até financeira, ah, sempre com aquela pretensão de quebrar maldições geracionais, tá? O poder demoníaco sobre as pessoas. Então, nós alertamos também de qualquer ensinamento que explore as necessidades dos crentes também, sobrecarregando aí os crentes com práticas que não são comandadas nas Escrituras, né? Isso aí vai diluir, né, ou minimizar a essência da importância do Evangelho e onde vai corromper a mensagem realmente ali da graça e da liberdade oferecida em Cristo Jesus, tá? Então, essa aí foi uma recapitulação daquilo que a gente explicou direitinho na outra aula. A gente passou ponto por ponto, explicando cada pedacinho aqui, tá? Essas pessoas que não tiveram aqui, eu queria que o Júnior falasse só do perigo da psicologia sobre quem não passou, o perigo dessa psicologia mal aplicada nesse campo aí de maldição hereditária. Júnior, você pode dar uma palavrinha aí sobre isso? Então, gente, o perigo está... Tem dois comportamentos, duas ações, né? Que é usada para induzir, para indução, né? Uma que é extremamente científica e a outra que ela vem carregada de algo a mais. Mesmo na área científica, mesmo na área terapeuta, seja ele psicólogo, psicanalista, ele precisa passar por um estudo bem apurado sobre isso. E induzir a criança, induzir o adulto, ele tem um limite. Levar a hipnose, vamos dizer assim, ter uma regressão, ele tem um limite. Até 1 ano e 8 meses até ali a criança está entendendo, começando a entender algumas coisas. Não existe essa coisa de voltar ao passado. Aí já é uma coisa mais cabalística, mais espiritismo, tem um sentido a mais. Né? Em tratamentos, é muito bom se atentar quem é o terapeuta, quem é o psicanalista ou o psicólogo que está fazendo. Porque, além de ser uma matéria extra, você não se forma em psicanalista ou psicólogo sabendo hipnose, sabendo isso. É um curso à parte. E a maioria tem pedido, né? Algumas pessoas que dão o curso de hipnose e transe, eles estão pedindo que as pessoas tirem foto com eles. Por quê? Porque tem supostas pessoas, pastores, líderes, que fazem o curso com viés de indução e para praticar isso como se fosse uma ação demoníaca na vida da pessoa. Então, temos que tomar muito cuidado com esses dois viés. Quando ele é científico e quando ele é uma coisa mística, que ela começa gradativa até o alto escalão, tá bom? Então, essas pessoas, para fazer o curso, muitos que têm praticado esse curso, eles têm pedido que tirem foto, para a maioria desses charlatões não caiam, não sejam expostos, né? Porque muita gente quer fazer o curso e não quer expor a sua cara por causa da má intenção atrás disso. Mesmo com o ato profissional, mesmo que o profissional saiba o que ele está fazendo, também precisamos ter muito cuidado. A mente humana, a acessibilidade à psique, ela tem um perigo gigantesco.
Tem pessoas que, se a pessoa não for gabaritada, capacitada para estar fazendo isso, você pode entrar em um estado muito complicado, causando danos para a sua saúde mental. Tá bom? Fabiano? Então, gente, essa coisa é tão séria, que outro dia a gente fez até um exercício numa outra aula para demonstrar realmente esses métodos de indução e resposta. E uma das práticas que eles fazem com os crentes é muito simples, assim, de sugestão, na parte até da hipnose. Hipnose não é só aquela coisa que você fica mostrando a coisa, a pessoa, aquele cordãozinho e tal, não. A hipnose mais simples é aquela de sugestão, onde você cria uma expectativa àquela pessoa que está ali na frente, confia realmente, se abre realmente ali, e no meio evangélico você é muito suscetível a fazer isso. Uma da mais fácil de sugestão é uma que eles fazem com a mão fechada assim, ou assim. E aí eles falam, eles vão chegar para você e vão falar que vão fazer uma oração, né? Vai fazer uma oração bem sugestiva, dizendo sobre se alguém tiver debaixo de uma influência demoníaca, você aí vai te dar todos aqueles cenários, né? Cenários que normalmente vai acontecer na vida de várias famílias. Ou tem um filho que está passando por um problema de droga, ou uma pessoa que tem um problema, a irmã Gabriela estava lá, um problema amoroso, ou a pessoa que vários N problemas, né, na família. E aí ele vai te sugerir para você fechar a mão e vai dizer que se você não tiver, que se você tiver debaixo de maldição, olha só, hein? Debaixo de maldição hereditária, você não vai conseguir abrir a mão. E, gente, essa é a mais fácil, aonde o pessoal fica com a mão travada. Porque é uma sugestão mental, gatilhos mentais, que vai 95% do pessoal das igrejas que estão lá concentrados, abertos para essas coisas, vão fechar a mão e vão ficar com a mão colada. E aí muitos de outras pessoas vão fazer uma sugestão de votos, de dinheiro, sementes para você ter um sucesso na vida nesses vários termos aí, né, Júnior? E aí a pessoa vai para a pessoa fazer esse voto, e aí esse voto às vezes tem de R$ 1.000, às vezes tem votos de seja lá o que for. Tem muita gente fazendo isso. E essa coisa que o Júnior acabou de falar aí, gente, é real. Os professores agora que estão dando curso de hipnose, eles estão realmente tirando fotos. Se você for um líder religioso, você é requerido de você tirar uma foto com a pessoa, que senão você não faz mais o curso. Porque no meio evangélico isso é uma febre. Dá um Google no seu YouTube ali, vai no YouTube e olha pastores que usam hipnose. E aí, um deles aí você vai ver, muito comum é essa coisa da mão. Você vai ver, tá? E é triste, porque funciona. O negócio funciona. A sugestão e gatilhos mentais funcionam, tá, gente? Então, o pessoal tem feito isso e os irmãos, acreditando, acaba caindo nisso aí. Outro dia a gente fez o exercício, a gente explicou como que funciona, a gente falou que era mentira, as irmãs, tem algumas que participaram aí, até do exercício mesmo, e a gente falou do perigo que isso aí é, e aí acaba caindo nessa coisa, tá? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Quem não viu a aula passada, tá? Maldição hereditária é a última de 4 doutrinas, como eu acabei de falar.
3 delas, elas foram raciais e políticas, tá? Teve boas doutrinas aí, depois vocês vão ver outro vídeo, vocês vão entender, porque eu não quero perder muito tempo aqui explicando tudo isso. Mas essa quarta, ela realmente vai dar suporte ao Evangelho da Prosperidade. Tem muitos crentes hoje em dia que são contrários ao Evangelho da Prosperidade, mas adotam os ensinamentos da doutrina da maldição hereditária e caem debaixo dos seus ensinamentos. Então, o que acontece? É muito ruim isso, porque se você não conhecer o que você está, a fé que você está professando, ou o que você está dizendo de baixo, você está aceitando doutrinas que serviram um movimento que dá suporte debaixo dessa doutrina a uma teologia da prosperidade. Tá? Foi um momento na época dos Estados Unidos muito difícil. Movimentos hippies, a guerra no Vietnã, uma mudança muito grande na influência cultural, a revolução sexual acontecendo nos Estados Unidos, o feminismo muito forte nessa época, ganhando as mulheres ganharam a voz, mas também tinha a parte política, e onde os pastores também reagiram contrário, dentro da igreja, erroneamente, contra as mulheres. Tá? Então, é nessa época aí, por exemplo, que realmente o espírito de Jezabel, no popular cristão, ele toma forma, o down-bashing, que vai olhar para as mulheres, por exemplo, das igrejas, sempre as mulheres que pagam o pato, né? Infelizmente, dentro do pentecostalismo, as mulheres sempre pagam o pato. Misericórdia. Mas o que acontece? O movimento da revolução sexual, as mulheres ganharam uma voz na sociedade nessa época. Por que elas ganharam a voz na sociedade? Pastores disseram que as mulheres, se houvesse questionamentos sobre as autoridades eclesiásticas nas igrejas, que elas estariam debaixo de um espírito, e qual que é o espírito? De Jezabel, entendeu? E se fosse da parte de homem, Dom Bachen, ele vai falar do popular que está no nosso meio, que é o espírito de rebeldia. Então, a gente sabe da onde vem, gente, e da onde é formulada essas coisas, tá? Aqui nos Estados Unidos é muito fácil de a gente saber dessas coisas. O próprio Derek Prince, é com ele que o devorador vai virar, o gafanhoto vai virar demônio, tá, gente? É ele que cria esse personagem, ele muda a influência demoníaca de um inseto para demônio por causa dessa filosofia, dessa doutrina filosófica que ele cria no movimento carismático, tá, gente? Então, é uma doutrina que é criada, formulada para suprir um tempo, tá? Então, vocês têm que realmente entender essas coisas para vocês não ficarem à mercê dessas coisas, tá, gente? Na carta de Efésios, capítulo 1, capítulo 1, verso, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo ele vai dizer que sobre as bênçãos espirituais em Cristo, e aí onde ele vai falar assim, e diz assim: bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou
o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebendo o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito, o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, você que é crente em Jesus, você não deve realmente se preocupar sobre esse conceito criado realmente ali na década de 70 por Derek Prince. Tá, gente? As grandes riquezas que nós adquirimos na pessoa de Jesus Cristo são inegociáveis. Então, gente, a gente tem que entender porque o que a gente conquistou na cruz do Calvário, ao nosso respeito, ao seu respeito, é completo e suficiente, tá, gente? E ao crente está a proposta ensinada pelos apóstolos de Jesus e ao viver uma nova vida, né, adquirida ali através do plano de Deus prometido ali, já vindo como uma promessa desde o Éden, tá? E cumprido ali no ministério de Jesus, e aí o seu e os meus respeitos também, né? Jesus cumpre essa promessa e agora nos resta realmente ali viver uma vida não debaixo das amarras do pecado, não debaixo do jugo da servidão, e não debaixo da acusação, mas uma vida debaixo da justificação de Cristo, que nos comprou, que nos redimiu, que nos resgatou, nos justificou, nos salvou, aonde Deus nos deu ali o Espírito Santo, onde ele agora nos reveste, né, e nos capacita, nos instrui na sua palavra, ali e nos entrega os dons espirituais, dons ministeriais, onde ele não mais vem como no Antigo Testamento, né, como conta-gotas, né, do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha sobre pessoas ali específicas, né, e onde eles queriam, na maneira que ia ter a sua presença ali, ele derramava ali naquela pessoa, né? Mas agora é diferente, tá, gente? Agora Deus tem um propósito diferente através da nova aliança aí de Jesus, né? Antigamente o pessoal tinha que caminhar milhas, né, até chegar a um templo móvel ou um templo físico. Mas hoje o Espírito Santo de Deus ele se faz morada aí, né, fazendo do nosso corpo um templo para sua habitação, uma presença permanente. Então existe uma diferença muito grande entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, o que nós adquirimos no ministério salvífico de Jesus Cristo, né? A gente tem que realmente entender Bíblia para a gente não cair nessas pataquadas, né? Nessas besteiras aí que acontecem no meio dos neopentecostalismo, e confundir doutrinas que aparecem aí avulso, para a gente ficar negociando verdades cristãs e coisas eternas, coisas adquiridas e conquistadas em Jesus Cristo. A gente, por falta de conhecimento bíblico, a gente fica adotando coisas que não vale a pena, né? Então, você tem que realmente conhecer quem é você em Cristo, o que Jesus conquistou na cruz do Calvário ao seu respeito, qual é a pessoa, o que o Espírito Santo tem a seu respeito, né? E tudo isso aí. A gente tem que ter entendimento nisso, para a gente não cair nessas besteiras, né? Então, na aula passada, nós esclarecemos aí o que era esse conceito de maldição hereditária, que serviu realmente ali ao movimento carismático e neopentecostal, e uma maldição hereditária foi formulada para suprir aí esse movimento debaixo de uma teologia da prosperidade mesmo, onde nós vimos que essa maldição hereditária ela é inconstante e ineficaz realmente ao entendermos aí o que realmente a Bíblia diz, né?
Então, gente, eu quero falar agora de algumas. Eu quero falar agora de algumas das maldições do Velho Testamento no conceito bíblico, tá, gente? Existe uma maldição do pecado de Adão, tá? Esse é resolvido em Cristo Jesus, né? Como acabamos de ver aí sobre o seu ministério salvífico, só sobre aquele versículo ali, dá para você entender mais ou menos a seriedade daquilo o complemento, a força daquilo que a gente tem no ministério salvífico de Jesus, né? Então, sobre esse assunto, agora a gente vai entrar nessas coisas das doutrinas do Novo Testamento, sobre maldição aí e tal. Mas a gente tem que entender realmente, gente, sobre as doutrinas de salvação, de justificação, de santificação. Se você tem um entendimento sobre essas coisas, facilmente quando você filtra por essas doutrinas, você não vai cair em qualquer coisa, tá, gente? Então, no Velho Testamento, quando o povo de Deus era guiado pela teocracia divina, ou seja, ali onde Deus governava diretamente ali sobre o seu povo, bênçãos e maldições eram dirigidas de acordo à ordem de Deus a obedecer seus mandamentos ali sobre o seu povo, tá? E essas maldições eram exclusivamente para o povo de Israel, tá, gente? Então, um retrato do que eu estou dizendo aqui, onde você pode ver claramente isso aí, está ali em Deuteronômio 28, tá? Então, em Deuteronômio 28, você abre a Bíblia aí, abre a sua Bíblia, em Deuteronômio 28, ali vai estar falando dos termos das bênçãos e os termos das maldições, e tudo relacionado à obediência. Então, ali você vai ver sobre essa coisa que eu estou dizendo aqui. Então, e ali estão listadas todas as bênçãos por obediência e maldição por desobediência. Até a linguagem de Malaquias está ali em Deuteronômio 28. Essa coisa de devorador é demônio, vai tocar na sua finança, vai tocar no seu carro, na sua geladeira, não sei o quê. Isso é tudo pataquada de Derek Prince, tá? Derek Prince, ele cria isso aí e ele vai trazer isso para o meio evangélico, para o círculo evangélico, e todo mundo adota essa doutrina que é fraca, rasa e frouxa se comparada à verdade do evangelho. Então, vocês têm que entender essa coisa que foi criada por uma pessoa que tem uma pegada de entendimento filosófico, tá, gente? Derek Prince, ele era professor de filosofia platonista. Então, Derek Prince, ele vai criar uma doutrina onde os demônios têm uma influência na parte material, essa parte transcendental da filosofia de Platão, ele traz para o meio evangélico. E o povo comprou isso aí, adotou isso aí e passou para frente. Então, vocês têm que entender essas coisas, para vocês não caírem nessas coisas, tá, gente? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí mais tarde. Mas vamos ver ali como é que funciona esse conceito de maldição no Velho Testamento, tá? Para a palavra maldição, ou amaldiçoar, nos termos ali, nós temos mais ou menos seis verbos, tá? E dois desses verbos que são mais repetitivos ali, um é calar, que é amaldiçoar, que se refere aí a maldições, profanar, e nós temos aí arar, tá? Que aparece cerca de 63 vezes ali no texto masorético ali do texto hebraico do Antigo Testamento, tá? E 54 vezes ele é no particípio passivo ali, como a palavra arur, que é a questão ali realmente de amaldiçoar, tá? Arar, essa palavra é prender por encantamento, ou cercar por obstáculos, ou deixar sem forças para resistir, tá? Ou deixar imobilizado e tal. Então, existem maldições proferidas por pessoas que são condições a um erro, tá, gente? De desobediência ou de idolatria.
tá? Que fazem aí que as pessoas pecarem contra Deus, e foi o caso realmente ali muito famoso na Bíblia de Balaão, tá? E foi esse tipo de maldição que Balaque queria que Balaão fizesse com o povo de Deus, onde, por sua maldição, o povo ficasse amaldiçoado a ponto de ficarem imobilizados ali, paralisados, né? Balaque, ele sabia que o povo de Israel era um exército muito forte e ele queria realmente ele vencer, né? Mas o próprio Deus, ele não conseguiu porque o Deus não permitiu, né? E aí, é, aonde Deus entra realmente como defesa de Israel ali, mas Balaão, ele entendeu qual era o termo realmente ali da aliança sobre Israel, tá? Que Israel estava debaixo, tá, gente? E Israel estava debaixo do termo da obediência aos mandamentos de Deus. Daí ele foi aonde ele disse, né? Eu tenho uma forma de conseguir. Qual que era a forma? Levando o povo a pecar contra Deus. Que aí o próprio Deus amaldiçoou o povo, entendeu? Então, é, nessa coisa do Velho Testamento, existiam 3 maneiras de uma pessoa ter maldição, e essas 3 maneiras funcionam em 3 categorias, tá? A de declaração de punição, que você lê ali em Gênesis, no juízo adâmico, né, onde Deus vai trazer aquele juízo sobre Adão, quando Deus aplica ali o castigo, onde você vai ver ali, por exemplo, depois da queda, né, onde Deus diz, maldita é a terra por tua causa, e onde a terra para de frutificar sua força, né, e vai ter aquele problema ali da queda ali do pecado, né, ah, e a terra foi amaldiçoada por Adão ali, por causa de Adão, né, e da mesma forma foi uma declaração de punição sobre a serpente também. E uma outra coisa também tem é diferente sobre a mulher, porque não era uma punição, trouxe mais um castigo. O problema da mulher ali é que colocou ela debaixo de uma ordem sobre o homem que Deus não tinha feito. Era para ela ser a disjuntora, mas não daquela coisa de o seu domínio será sobre seu marido, entendeu? Tipo assim, não era aquilo que Deus tinha feito, né, no castigo. Você vê que isso ali é um castigo que afeta o relacionamento das pessoas. Então, era para ser uma coisa mútua, em crescimento mútuo, e acaba criando uma classe não é submissão da forma que a gente conhece hoje, mas criou, expôs o erro de Eva em relação a Adão ali também, criou um problema sério entre os dois ali nessa coisa. Então, mas a punição ali, declaração de punição, você vai ver sobre a terra, sobre a serpente, e até funciona isso também sobre advertências. Deus dá advertências às pessoas e as pessoas não ouvem e passam a pena. Foi o que aconteceu com Caim também. Então, a segunda maneira é a declaração de leis, onde o povo de Israel, antes de atravessar ali, por exemplo, o Jordão, você vê que Moisés bota 6 tribos no Monte Gerizim para proferir bênção e colocou outras 6 tribos no Monte Ebal para proferir maldições, onde os levitas, né, vão recitar uma lista de 12 maldições e todo o povo de Israel, em alta voz ali, vai dizer amém, tá? Então, aqui, essa maldição, gente, ela não é hereditária, não, tá, gente? Aqui, todas essas maldições aí, elas são um reflexo de uma violação do relacionamento com Deus através dos termos aí da obediência que Deus descreveu ao povo, tá, gente? Isso não é maldição hereditária, não. Isso é maldição proferida, essas 3 aí que eu estou falando, tá? Então, em Deuteronômio 28, por exemplo, Deus coloca os termos dessa aliança para ser cumprida, e ali Deus descreve as bênçãos realmente ali e as maldições, tá? E a terceira forma é proferir ameaças. Você vê isso aí, onde existe ali o exemplo disso aí, foi onde Deus disse a Jeremias, capítulo 11, versículo 1 ao 4, onde diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor.
ouçam os termos dessa aliança, e você repita aos os povos de Judá e os habitantes de Jerusalém. Diga-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito é aquele que não obedecer os termos dessa aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, como é que da fornalha de fundir ferro, eu disse, obedeçam-me e façam tudo que lhe ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei seu Deus. Então, isso é sério, tá, gente? Porque Deus profere, vai trazer uma condenação de maldição sobre esse povo se ele quebrasse essas condições. Tá claro até aqui, gente? Estão entendendo direitinho? Então tá. Então, gente, mas fique bem claro que entenda realmente aí que todas essas aí são condicionais à quebra por obediência, tá? A quebra dessa aliança aí por desobediência a uma ordenança num relacionamento com Deus, tá? O povo de Israel. Isso aí é para o povo de Israel, tá, gente? Então, mas é aquilo que aqui eu quero chegar, gente, ao ponto de fazer vocês entender o que é esse posicionamento bíblico sobre a obra salvífica realmente aqui de Cristo, que te salva, que te redime, que te justifica e que te santifica, tá? Talvez você, entendendo realmente isso aí, você nunca mais vai irá cair, né? Irá cair aí nessas ondas doutrinárias que levam pessoas de lá para cá, né? Nesses movimentos, tá, gente? Eu disse isso aqui em outras lives. Quando eu falo desse assunto, eu torno a repetir aqui que o cuidado do entendimento bíblico é o que traz a maturidade cristã realmente. E isso aí é inegociável e é importante para sair do estado de não ter conhecimento das escrituras ali. Eu até dou esse exemplo, dei exemplo em outras lives, né, como um bebê, para uma maturidade cristã, tá, gente? Não ter esse crescimento torna você aí aquilo que Paulo mesmo vai falar, que é uma pessoa inconstante, tá? Exatamente como diz ali em Efésios 4, 14, tá? Para que não sejamos mais meninos, né? Inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Gente, o que a gente está falando aqui, ó, a gente deu exemplo de pessoas que manipulam a fé, a gente deu exemplo de pessoas que manipulam a psicologia, a gente deu exemplo de pessoas que manipulam a emoção, a gente deu exemplo de onde veio e surgiu isso aí. A gente, nas outras aulas, a gente tem tido, até nas outras lives também, a irmã Irânia está aqui, eu sempre nas outras lives também, escutando a gente falar, outras irmãs também, a seriedade disso. Tem muita gente com uma simplicidade, às vezes uma pessoa que ganha um salário mínimo, meu Deus do céu. Eu fico chateado, realmente, meu espírito, eu fico chateado, amargurado com uma pessoa que faz isso com uma pessoa simples de entendimento, às vezes uma pessoa que não sabe nem ler, né? Pessoa simples, a pessoa está ganhando um salário mínimo e faz a pessoa dar um voto de R$ 900, R$ 600, R$ 1.000, para tentar ser liberto de uma coisa que você já foi liberto em Jesus Cristo, misericórdia. E aí condiciona as pessoas a não entenderem a sua fé. Coloca uma pessoa numa condição de livre em Cristo, debaixo de uma condição de acorrentado através de uma doutrina de movimento da década, formulada na década de 70, pelo amor de Deus. Eu vejo pessoas fazendo mentorias, a nova febre do momento é mentoria, né? Então eu vejo a pessoa fazendo uma coisa disso aí, e levando os nossos irmãos, mas às vezes os irmãos nem têm realmente uma condição de procurar. Às vezes as pessoas têm irmãos que eu conheço, gente, que não sabem nem ler, tá? E eu vejo eles fazendo isso com essas pessoas, eu fico misericórdia, entendeu? Por isso que quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo mesmo, entendeu? Então, amém? Então,
a primeira forma de maldição na Bíblia, ela vai acontecer na queda do homem ali no Éden, e nos diz ali que um homem não tem uma opção, essa maldição aí é o pecado hereditário, tá, gente? E essa maldição, ela vai acoplar realmente ali o pecado e a morte, tá? Essa aí é o pecado geracional. Esse aí vai passar para todas as pessoas por gerações, tá? Então, esse pecado é inevitavelmente aí dado a todo homem, tá, gente? Uma vez que você vive, você vai pecar, tá? Porque você nasce com essa natureza vinda ali de Adão, tá? Então, nós vamos dar uma pincelada aí na doutrina do pecado e o que aconteceu com o homem na queda, tá? Então, a doutrina do pecado é uma das mais importantes, realmente, ali, doutrinas da teologia cristã, do entendimento bíblico cristão, tá? Sobre a queda, sobre o pecado, sobre o que aconteceu, né? Porque ela vai ocupar a ressaltar realmente a condição de que o homem, nessa função do pecado, debaixo do pecado, vai demonstrar ao homem a impossibilidade de agradar a um Deus santo, tá, gente? Com o objetivo ali realmente de demonstrar que o homem está perdido em relação a Deus, tá? E que sozinho ele não pode fazer nada para alterar realmente essa realidade, tá, gente? Então a queda é o marco da origem do pecado no mundo e de todas as deficiências que existem nele, tá, gente? Então, é o momento histórico aí que explica tanto a origem desse mal existente aí no mundo, como a concepção correta de pecado, tá? Então, assim, dessa forma, se você não compreender o pecado do ponto de vista do Velho Testamento, vai te impossibilitar de enxergar realmente a graça, a força da mensagem do Evangelho no Novo Testamento. Então, você tem que entender isso aí. Então, da mesma forma, é necessário, gente, compreender a queda do ponto realmente de vista bíblico, tá, gente? Porque é isso aí que vai trazer a possibilidade aí de você notar as consequências disso aí na humanidade, tá? Eu conheço o Gese, eu conheço o Gese pessoalmente. Ah, então, para que a salvação possa ter, depois eu vou tratar desse assunto aí, tá, irmão? Para que a salvação possa ter qualquer validade, é necessário que exista realmente uma deficiência que deve ser sanada. Amém. Então, para que a salvação possa realmente ter qualquer validade, é necessário que exista realmente uma deficiência que deve ser sanada, tá, gente? Então, sobre a natureza pecaminosa, ela é uma inclinação realmente ali herdada desde Adão e presente em todas as pessoas para a prática do mal. E isso aí faz com que a pessoa se torne contra Deus, porque essa é uma inclinação ao pecado, tá? E essa inclinação, ela também é chamada de pecaminosidade, tá, gente? E ela vai afetar o homem como um todo, tá, gente? Então, nesse ponto de vista, as motivações do homem são tão ruins quanto as suas ações, tá, gente? Então, entenda que essa pecaminosidade, ela não atinge realmente ali apenas o homem como um todo, mas vai afetar todo o homem, tá? Então, todo ser humano que possui essa inclinação pecaminosa, tá? Então, não é simplesmente aí que somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque realmente somos pecadores, tá, gente? E é o que Paulo afirma ali em Efésios, capítulo 2, versículo 3, onde ele vai falar, e éramos, por natureza, filhos da ira, né? Como também os demais, né? Onde você vai ver isso aí, Paulo explicando isso aí. Então, a queda, ela vai determinar a culpa judicial sobre a humanidade, o rompimento da comunhão entre Deus e o homem e a deturpação da perfeita anterior ali, aquela imagem de Deus, né? A imago Dei, né? Isso aí vai afetar isso aí, tá, gente? Então, como diz ali, né? Porque assim como
em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em 1 Coríntios 15, versículo 22, vou falar sobre isso aí. E no meio do juízo contra Adão, o Senhor deu uma promessa de vitória realmente sobre Satanás através da semente da mulher, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? E essa promessa de bênção veio através do seu filho prometido ali, que é a chave do plano da redenção e do ministério salvífico de Cristo, tá, gente? Então, entenda realmente ali que o crente adquire nessas três doutrinas bíblicas, tá, gente? Ensinadas aí pelos apóstolos de Cristo aí para a igreja, né? A salvação, o termo salvação é o termo mais utilizado aí no nosso vocabulário cristão, né? Na própria Bíblia, né? Para expressar ali o resgate de Deus do pecado e da morte, com todos os seus benefícios e bênços, né? O substantivo ali de salvação no grego é soteria, né? E o verbo salvar no grego está escrito sozo, né? Vai ocorrer ali mais ou menos 150 vezes no Novo Testamento. Mas ele é mais comumente aí no meio evangélico, nós falamos de salvação como algo que já passou, né? Como, por exemplo, aí expressões como eu fui salvo, né? Ou você está salvo. Mas no Novo Testamento a salvação é mencionada não apenas como uma experiência passada, mas também como uma experiência presente e futura, né? Nós usamos esse termo aí no passado, como ali, né, ele nos salvou e nos chamou para uma vida santa, né? Não por causa de qualquer coisa que tenhamos feito realmente, mas por causa do seu próprio propósito e graça, né? O que diz ali, onde nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, onde vai falar assim que ele nos salvou não por causa das coisas justas que havíamos feito, mas por causa da sua misericórdia, tá? Não pelas obras de justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é forte demais, gente. Isso é forte demais. Se começar a entender essas doutrinas cristãs, você nunca mais vai ser tapeado, tá, gente? Então, Tito, capítulo 3, versículo 5, vai falar assim, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18, né? Vai falar sobre isso. Futuro vai falar sobre da maneira já que agora nós fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele, pois se sendo inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele para a morte de seu filho, quanto mais tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio da sua vida, né? Em Romanos 5:9, você vai ver isso aí. E usamos também o termo de salvação como um termo sobre o qual ali nós estamos incluídos vários outros termos, né, que são considerados aí conjuntos, né, ou aspectos da salvação também, né. Então, a salvação, gente, ela vai abranger vários benefícios aí salvíficos que temos em Cristo, em Jesus realmente, né, tanto os passados, quanto os presentes, quanto os futuros. Você está entendendo o que tem na salvação, gente? Meu Deus do céu, isso é muito rico. Você conhecer as verdades bíblicas é uma coisa rica. Você te dá uma maturidade cristã, entendeu? Então, por exemplo, eu dei um exemplo nas outras lives também, sobre aquele ladrão na cruz, né, que ele mal sabia, mas por ser salvo ali, o que ele recebe, só do que ele recebe ali como benefício da salvação, através ali da sua conversão, vai ter redenção, vai ter santificação, vai ter justificação, vai ter santificação, né? Vai ter união com Cristo, vai ser regeneração, vai ter reconciliação e vai ter adoção, gente. Então, alguns desses aspectos da salvação já passaram, nós fomos justificados, e alguns desses aspectos são presentes, nós ainda estamos sendo santificados, e alguns desses aspectos aí são futuros, que vai acontecer
quando nós fomos glorificados, tá, gente? Então, entenda que só na salvação, olha o que a gente ganha, meu Deus do céu, porque realmente aquele ladrão não teve tempo, né? Mas ele ganhou tudo isso de uma vez só, entendeu? Então, alguns desses aspectos são experienciais, experimentais, né? E outros não, tá? Os experimentais, aplicado ali à salvação, vai se referir a um ato de Deus dentro de nós, tá, gente? Um ato experimental ali é aquele que vai fazer que o crente ele vai ser mudado em seu espírito, tá? Nessa parte material, tá, gente? A regeneração ali, o nascer de novo, tá? Isso aí é experiencial, tá? Nosso ser imaterial recebe ali essa vida espiritual. Não, a gente já não está mais morto espiritualmente, né? Nós temos um novo nascimento, tá? O não experiencial, ele é aplicado à salvação, que vai se referir a um ato de Deus a respeito da gente, tá, gente? Então, por exemplo, ali, os atos não experimentais da salvação não nos mudam internamente, os não experimentais, tá? Nossa alma aí, embora eles sejam igualmente importantes, tá, gente? Eles são mais judiciais, tá, gente? São mais legais, mais posicionais, tá? A justificação não é experiencial, você não experimenta a justificação, mas aos olhos de Deus, eu fui declarado justo, tá? Através do ministério salvífico de Jesus, tá? É uma declaração estritamente legal, tá? Nós poderíamos compreender melhor isso aí, a diferença entre um ato experimental da regeneração e o ato não experimental ali da justificação, dentro de uma ilustração que eu falei nas outras aulas aí, em outros lugares, que é essa distinção entre um ato de um cirurgião e de um juiz, tá? O cirurgião, quando remove aí um tumor interno, faz algo em nós, tá, gente? E não é isso realmente aí o que um juiz vai fazer, né? Ele dá um veredito sobre o nosso estatuto judicial, né? Se fomos inocentes, nós fomos declarados justos, né? Então, a justificação, no passado, a palavra justificar é um termo legal com o que significa aí realmente absorver, né? E é a palavra normal a ser usada ali quando um acusado é declarado inocente. Significa aí de realmente declarar justo, não tornar justo, mas declarar justo, né? E aí é o oposto realmente de condenar, né? Não significa tornar ímpio, mas essa é a diferença entre uma coisa e isso. Mais sobre declarar culpado, tá? Da mesma forma, justificar significa declarar realmente justo ali. E ser justificado significa ser absolvido por Deus de todas as acusações que poderiam ser feitas contra uma pessoa por causa dos seus pecados. Então, você tem que entender que a justificação em Cristo, o que ela fez pela sua vida, sobre a minha vida, o sangue vertido na cruz do Calvário, o que aconteceu para a sua vida, o que Jesus fez por você. Então, a justificação é um ato legal e instantâneo de Deus, no qual ele vê os nossos pecados como perdoados e a nossa justiça de Cristo como pertencentes para nós e nos declara realmente justos aos teus olhos. Tá? Então, é um aspecto da nossa justificação, ela vai incluir realmente ali o perdão dos nossos pecados, tá? E sobre esse favor de Deus para o crente, Paulo vai explicar isso aí em Romanos, aonde ele vai dizer: no entanto, aquele que não trabalha, mas confia em Deus que o justifica, o ímpio, segundo a fé acreditada como justiça. Isso é forte, gente. Davi diz a mesma coisa quando fala bem-aventurança aquele que Deus não acredita que Deus acredita a justiça independente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas as transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor nunca imputará contra ele, ali em Romanos 4, capítulo 4, versículos 5 a 8, tá, gente? E o segundo aspecto dessa justificação é Deus imputando aí a nós a perfeita justiça realmente de Cristo, né? Deus imputa isso aí onde ele considera, ou consta ali, realmente ali, a justiça de Cristo como pertencente a nós, tá? Ele acredita em nossa conta ali, né? Onde está dizendo, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos, ali em Romanos, capítulo 5, versículo 19, tá? Então, santificação no passado, presente e futuro também tem os seus termos também, tá, gente? Então, vocês estão entendendo a seriedade disso? Estão entendendo dessas doutrinas cristãs, o que você ganha na pessoa de Jesus Cristo? Isso é muito forte, tá, gente? Então, o que é a justificação? É o ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual ele nos perdoa, ele nos aceita e nos considera justos diante dele, não porque é algo que a gente cumpriu, mas o que fizemos aí, seja lá o que a gente possa ter feito, mas unicamente ali pela perfeita obediência e plena satisfação ali, a partir de Cristo, imputadas ali como justiças por Deus e recebidas ali através da nossa fé em Jesus Cristo, tá? Então, essa justificação, ela realmente ali é a absolvição da culpabilidade, não nessa parte de como se a gente não tivesse culpa da coisa, né? Deus nos justifica pela mediação de Cristo, tá, gente? Deus não tira a culpa, não por reconhecimento de uma inocência pessoal que a gente tem, porque nós somos realmente ali pecadores, mas pela imputação da justiça de Cristo, de maneira que ainda nós somos pecadores injustos em nós mesmos, mas nós somos considerados justos na justificação suficiente de Cristo na cruz do Calvário. Então, somos justificados, tá, gente? Então, Paulo, em 1 Coríntios 18, falando de Cristo, como a sabedoria de Deus, no versículo 1, ele vai dizer que, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, tá, gente? O ministério de Jesus e a sua justificação ao nosso respeito ali na cruz do Calvário é uma coisa realmente extraordinária, tá, gente? Se você entender a profundidade disso aí, é uma coisa que você fica... É uma coisa para você não negociar o que você conquistou na cruz do Calvário através do ministério salvífico de Jesus, tá, gente? Isso é uma coisa muito séria, tá? O cristão tem que ter uma maturidade ao ponto de saber quem você é em Cristo, pelo amor de Deus, né? Já está passando da hora da gente ter um entendimento sobre essa coisa aí, né? Então, eu seria julgado, pergunta, né? Para entrar no céu pela minha justiça ou pela justiça de Cristo? É uma pergunta que eu falei na outra live aí, né? Eu sempre digo aí que se eu tivesse de confiar na minha própria justiça para entrar no céu, eu completamente ali me desesperaria, né? Não tem nenhuma possibilidade, né? Qualquer possibilidade de ser redimido por mim mesmo, pelo que eu possa fazer, coitado, eu não tinha nenhuma possibilidade de ser redimido, tá, gente? Mas quando nós vemos a justiça que é a nossa adquirida por nós através da fé ali e a justiça perfeita de Cristo, então nós vemos aí realmente quão gloriosas são as boas novas do Evangelho, né? Essa força do Evangelho, o que está embutido nessa mensagem da cruz ao pecador. Tá? Então a gente entende essa mensagem, a força dessa mensagem do Evangelho. Tá, gente? Então, a boa notícia ali é que eu posso ser reconciliado com Deus e eu posso ser realmente ali justificado por Deus, não com base naquilo que eu fiz, mas com base naquilo que Cristo realizou
em mim, entendeu? Então, é uma coisa muito séria e inegociável. Vocês não podem negociar essas verdades cristãs, tá? Então, mas no centro da mensagem do Evangelho está realmente essa dupla imputação, onde o meu pecado é imputado a Jesus e a sua justiça é imputada a mim, tá, gente? E nessa dupla transação aí é onde nós vemos Deus que ele não vai negociar pecado e que não compromete a sua própria integridade com a nossa salvação, né? Ele vai punir realmente ali o pecado completamente, realmente ali, depois de ter sido imputado ali em Jesus, ele retém a sua própria justiça e assim ele é justo e justificador, como o apóstolo Paulo diz, né? Ali, onde o meu pecado vai para Jesus e a sua justiça vai até a mim, aos olhos de Deus. Eu sou feito justo perante Deus através do ministério de Jesus Cristo, tá, gente? Isso é forte demais, meu Deus do céu. Isso é a verdade do Evangelho, gente. Isso é a verdade, isso é uma coisa inegociável. Isso é inegociável, entendeu? Isso é seu por herança. Jesus Cristo conquistou isso na cruz do Calvário, no seu ministério, pela sua vida e pela minha vida, tá, gente? Então, uma passagem, por exemplo, chave, né, que vai descrever a justificação realmente ali em relação aos crentes, é o que está escrito ali em Romanos, capítulo 3, 21 a 26, onde vai dizer assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante o quê? A fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja justo e justificador daquele que tem fé em quem? Em Cristo Jesus. Isso é forte demais, gente. Misericórdia. Entendeu? Isso é uma verdade inegociável, realmente. Isso é seu. Isso é seu, dado através do ministério salvífico de Jesus na cruz do Calvário. Tá? Então, a justificação ele está realmente ali à parte da lei, né? Nós não podemos aí obter justificação através de uma observância de regras ou de boas obras, ou seja lá o que for que você tenha a fazer. Isso aí é através de Cristo mesmo, tá, gente? Então, Paulo vai descrever isso aí para a igreja de Éfeso, por exemplo, no capítulo 2, ele vai falar ali, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, e é dom de Deus, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é uma coisa muito... às vezes as pessoas criam métodos e fazem com que pessoas pensam que podem fazer coisas no meio do evangelho e, na verdade, não é nada que a gente poderia ter feito para ser justificado. É Jesus mesmo que nos justificou, tá, gente? Então, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, Paulo vai falar assim, que nós somos declarados justos legalmente ali, né? Vai falar assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Entendeu? Isso é forte demais, meu Deus. Eu estou tocando nesse assunto, tocando nessa tecla, porque isso é muito, muito forte, tá, gente? E aí, às vezes surgem as perguntas, né? Se a justificação realmente ali é justa, né? Se um Deus santo e justo, como pode ele perdoar um pecador ali culpado, né? E a resposta é que a justificação ela não vai ignorar o nosso pecado, pelo contrário, o nosso pecado é totalmente punido, tendo Cristo ali assumido pena
por nós, né? E ele foi o nosso substituto realmente, tá, gente? E até o apóstolo Pedro, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, vai falar assim que porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, tá, gente? E é debaixo dessa obra realmente salvífica de Jesus Cristo que o crente tem a firme segurança e que não anda, né, debaixo dessas acusações, né, de Satanás aí sobre a nossa dívida da nossa natureza passada, né, da nossa natureza caída, né, dessa obra salvífica de Jesus, tá? Onde Satanás nos condenava, mas agora nós estamos livres da condenação realmente ali, como diz Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, onde vai falar, portanto, agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, tá? Então, nós conquistamos esse nosso direito através da fé em Jesus, que nos justificou e nos fez justiça para nós, como diz ali realmente em Romanos capítulo 3, versículo 24, onde vai falar assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, né? Nesse mesmo capítulo aí, você vai ver no versículo 26, Paulo vai nos mostrar a força realmente ali dessa justificação perante Deus através da fé, onde ele vai falar ali que para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, tá? E gente, entenda isso, realmente entenda a sua fé em Cristo, entenda o que você conquistou em Jesus Cristo, tá? Paulo, ele é enfático nessas coisas, ele pregando o evangelho para os gentios, né? Ele explica isso muito bem, tá? E ele explica muito bem as cartas que ele escreve à igreja na doutrina cristã, tá? Ali em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele vai falar porque Deus nos justifica pela graça, né? Através da fé em Cristo, agora temos paz com Deus, né? Romanos capítulo 5, versículo 1 ali, né? Tendo sido ali, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus no nosso Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que Paulo fala, gente, é em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, ele vai falar, ele vai resumir, né, a base do resultado da nossa justificação, né, onde ele vai falar assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, né, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, né? Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, né? Muitos se tornarão justos. E é isso que Jesus faz pela nossa vida, tá, gente? Então, Satanás, ele rodeia as verdades do evangelho encontradas na pessoa de Cristo, tá? Por isso que eu não negocio as verdades do evangelho por nada disso, nem por coisinha inventada nos anos 70, tá, gente? Então, o que acontece? Ele realmente vai... Satanás, ele odeia que um crente tenha entendimento bíblico sobre quem você é em Cristo, tá? E o que a gente conquistou através do ministério salvífico realmente ali de Jesus, que ele nos redimiu, nos justificou, nos libertou e no final vai nos glorificar. Quem é Satanás para vir tocar num crente, num escolhido de Deus? Entendeu? Ele sabe o que Jesus fez ali na nossa vida. Ele sabe o que ele conquistou na cruz do Calvário. Ele sabe que essas condenações são caídas por terra. Ele sabe que esses poderios, potestades, governadores, tudo isso aí, Deus nos expôs publicamente e colocou debaixo dos escabelos dos nossos pés. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Esses capetas, esses demônios, essas coisas tudo estão debaixo dos pés da igreja. A autoridade está no nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, vertido na cruz do Calvário. Não tem Satanás, não tem demônio, não tem coisa, bacumbaria, feitiçaria que pode, com o sangue de Cristo,
conquistado ali, conquistado nesse ministério salvífico ali na cruz do Calvário. Quem é Satanás? Quem são esses demônios? Quem são essas potestades para vir tocar no ungido de Deus, tocar numa pessoa que é justificada, remida, salva, justifica tudo isso que nós conquistamos na cruz do Calvário? Quem é ele para fazer isso? Jesus fez isso por nós. Então a gente tem que entender o que nós conquistamos na cruz do Calvário, tá? Glória! Aleluia. Bem, então, a gente vai ao último termo aqui que eu quero explicar, que é o termo da santificação, tá? Então, o último termo que eu quero explicar aqui é o termo da santificação, tá, gente? E o significado básico do termo santificar é separar, né, e tornar santo, tá? E na santificação, o crente ele é separado do pecado e separado para Deus, tá, gente? Na justificação, Deus nos declara justos, tá? E na santificação, Deus nos torna justos e santos. Então, isso é um processo, porque a gente ainda tem esse corpo, essa luta entre batalha de corpo da natureza caída e um novo nascimento onde a gente vive uma vida no Espírito, tá? Então, as 3 fases da santificação, a santificação passada, ou essa inicial, eu fui santificado, né? O crente ali está definitivamente, instantaneamente ali separado do domínio do pecado, tá? Então, se Satanás está te acusando que você está debaixo do domínio dele, esse domínio foi destruído na cruz do Calvário, tá? Esse domínio dele sobre a sua vida caiu na obra salvífica de Jesus, tá? Então, o crente não é mais escravo do pecado, tá? Porque o pecado não será mais o seu senhor, porque você não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá, gente? Mas graças a Deus, porque embora vocês fossem escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração o padrão de ensino que agora reivindicou sua fidelidade. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Isso aí é encontrado em Deus, em Jesus, tá? Romanos 6, capítulo 6, versículo 14, você vai ver, Romanos capítulo 6, você vai ver isso aí, o que você conquistou em Jesus. Não negocia essas verdades do evangelho com pataquada dos outros que ficam inventando besteira, não, tá, gente? Então, estão entendendo aí, direitinho, né? Então, foi isso aí. Esse estado antigo nosso, esse estado de pecaminosidade, onde a gente viveu no mundão, fazendo aquelas doideiras todas, debaixo de uma natureza pecaminosa, é o que Paulo ele vai explicar isso aí, gente, que ele fala que é uma condição passada que o crente tem que ter, mas tem que ter uma visão concentrada na sua nova vida, tá, gente? E é por isso que ele fala, e foi isso que alguns de vocês foram, ou seja, aquelas obras pecaminosas que a gente fazia, tá? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Tá? Ele vai falar sobre isso aí, gente. Então, é uma condição que a gente tinha antes, mas nós fomos tudo isso. Olha o que a gente consegue em Jesus, meu Pai. Entendeu? Então, é por isso aí. Essas verdades você tem que entender realmente aí. Então, por exemplo, e por essa vontade fomos santificados pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo uma vez para sempre. Ó, o autor de Hebreus vai falar sobre isso. Uma vez Jesus foi lá, fez a sua obra salvífica, não precisa mais. Nós temos completamente, seguramente, uma certeza nessa obra salvífica que ele fez uma vez por todo, para sempre, tá, gente? Então, santificação ali no presente, na parte progressiva ali, é onde eu estou sendo santificado. O crente está sendo progressivamente ali, realmente ali, separado do poder e da prática do pecado, tá? Então é onde o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça, do juízo, é onde você deu aquele 180, você estava indo em direção a uma vida pecaminosa, prática pecaminosa, você para com isso aí e começa a ter uma vida nova em Deus, tá? Então, ao longo
dessa vida aí, a gente tem que ter um entendimento onde o crente vai se tornando progressivamente santo, né? Enquanto o pecado vai sendo extirpado nas nossas práticas. Então, a gente começa a deixar isso de lado, começa a ter uma vida através do Espírito Santo. Tá? Onde você vai ver, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:3, onde vai dizer que é a vontade de Deus que vocês sejam santificados. Tá? Então, outra coisa também, vai dizer ali, portanto, não deixe que o pecado reine em seu corpo mortal, para que vocês obedeçam seus maus desejos. Romanos capítulo 6, versículo 12, né? Vai dizer, portanto, queridos amigos, já que temos essas promessas, purificando-nos de tudo que contamina o corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade por referência a Deus, 2 Coríntios 7:1. Tá? Então, entenda essas verdades do Evangelho, tá, gente? E sobre essa luta também constante que a gente tem dessa natureza caída, né? E essa nova vida em Jesus, né? Sobre essa constante luta da carne contra o espírito e a prática da velha natureza ali, onde reinou esse pecado aí, e onde há um novo nascimento em Cristo. Paulo realmente vai trazer aquela pergunta, né? Quem nos livrará do corpo dessa morte, né? Ele vai fazer vai trazer isso aí, né? Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, ele fala da problemática aí que existe na vida do crente entre a carne e o espírito, né? E o desejo de fazer o bem, ao mesmo tempo ali o desejo de fazer o mal, né? E é nessa carta aí que ele usa essa expressão muito conhecida, é muito conhecida essa expressão aí no tempo dele, tá? Corpo dessa morte, ele está se referindo ali ao modo da punição romana, tá, gente? Chamada necrofaria, tá? E nesse método aí, ele funcionava ali quando um criminoso, tá, matava alguém, os soldados romanos, eles pegavam aquele criminoso e o corpo daquela pessoa que ele matou, e eles amarravam os dois juntos, tá, gente? E colocavam ali em uma masmorra, por exemplo, sobre o tempo, depois de muito tempo, ele fazia que ele entrava ali, esse corpo morto ficava em decomposição junto com esse criminoso, a podridão do corpo morto, ele infeccionava um criminoso, né? E é ali onde Paulo faz essa aplicação, que a natureza pecaminosa em nós é como esse corpo dessa parte, desse agente aí, que não, dessa maneira que tem essa influência, tá? Então, é uma maneira que ele vai trazer essa explicação, que ainda existe essa influência, mas vai chegar o tempo que isso aí vai cessar na nossa vida. O pecado já não vai ter mais força sobre a gente, tá? Mas se a gente viver uma vida em santificação, você não vai ter. Se buscar as coisas do Espírito, você deixa de fazer essas práticas pecaminosas. Mas a inclinação à natureza caída é como se a gente tivesse essa analogia que Paulo faz nessas duas coisas aí, tá? O que eu quero que vocês entendam realmente é o que você ganhou em Jesus Cristo. Entenda, quem não viu as outras aulas, essa é a terceira aula, né, Júnior? Quem não viu as outras duas, precisa entender a parte histórica do movimento, entender as doutrinas onde surgiram, entender quem foram os personagens, entender. Olha, gente, a gente falou sobre tudo, a gente falou sobre a parte bíblica, a gente falou da parte manipulada dessas doutrinas, a gente falou de por que aconteceu, como que aconteceu, qual que foi a sua influência. Então, vocês têm que realmente entender isso aí, porque isso aí está muito bem explicado, tá, gente? Isso aí está muito bem. Eu creio eu tentei, assim, né, na minha capacidade, trazer para vocês um entendimento histórico, bíblico, e o entendimento de uma filosofia que o Derek Prince criou no nosso meio. Então, a maldição hereditária
ela realmente é uma doutrina que vai surgir no final da década de 60 para dar suporte a uma teologia da prosperidade mais tarde, ali, que é formulada nessa transição de tempos aí do evangelicalismo, e vai surgir com uma força muito grande. Ela fica popularizada pelos ministérios de libertação e os grandes nomes que vai trazer isso aí para o Brasil é na década de 90. Por que antes da década de 90 não existe isso no Brasil? Não existe livro, não existe nada. Porque chega na década de 90, aqueles movimentos, por exemplo, G12, livros como Bênção e Maldição, de Jorge Linhares, o movimento, isso aí explodiu no Brasil na época do G12, nos ministérios de libertação. E uma pessoa muito conhecida, que eu conheci ela também, ela morreu faz pouco tempo, a Neuza Etioca, ela vai trazer, através do Ministério de Libertação, essa também uma força aí, o Valnice Milhomes, essa coisa através do Ministério de Libertação, essa doutrina feita por Derek Prince. Neuza Etioca, ela aprende debaixo de Peter Wagner no seminário de Fuller, na Califórnia. Derek Prince ensinou essa doutrina no mesmo seminário onde o Peter Wagner ensina para a Nova Reforma Apostólica. Então, tudo se concentra em um lugar só, em pessoas que se entram em coligações doutrinárias e eclesiásticas de denominações, explode para o mundo inteiro. Então, é muito fácil você entender de onde está vindo e por que está vindo, tá, gente? Então, não tem o porquê ficar debaixo dessas coisas assim. Tá bom?